Eu já vi gente que, se não fosse pela extracurricular, não teria ficado um semestre no curso. A extracurricular vira um porto seguro para a pessoa. Tinha muito responsabilidade que a gente tinha que ter, mas assim, foram também os momentos mais divertidos. E assim, é amizades que eu levo até hoje, assim. Se você voltasse agora, Meu Deus. você teria feito mais extracurriculares? Quero café! Quero café! Tá começando o podcast Vida de Estudante, onde a gente fala sobre o mundo dos vestibulares e sobre a vida universitária. Eu sou Francisco Moura e o tema do episódio de hoje é atividades extracurriculares. E para falar sobre isso, a gente tá aqui com o Pedro, que é professor do Departamento de Química da UFSCar. Seja muito bem-vindo, Pedro! Valeu, gente. Valeu pelo convite. Aí, meus ex-alunos. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Você foi meu professor? Bora pra essa conversa. Professor da disciplina de Panoramas das Pesquisas no Ensino de Ciências. É isso? Eu não lembro o nome da matéria, velho. Desculpa. Eu vou confessar que eu também não tenho Meu certeza do nome- nome dessa matéria. Muito Meu complexo. nome tava na lista de presença. Tava lá. Pelo O menos nome tava lá. o Você nome- tava lá? O nome tava lá. Ah, vou fazer também- muita coisa. E também tá aqui o meu parceiro de podcast e professor que esteve na mesma atividade extracurricular durante todo o curso, Thiago Tolvo. Muito obrigado, Thiago Tolvo. Inclusive, eu continuei mesmo depois que eu terminei o curso. Eu me formei e eu continuei na mesma... continuei no projeto. Continuei lá. Que foi o cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas. Eu gostava muito de dar aula, né? E também Você ainda gosta? a bolsa ajudava um pouquinho, né? Fazer o quê? Mesmo depois que eu me formei, eu fui fazer a segunda habilitação à matemática e aí eu não consegui deixar. O coordenador lá na época, ele perguntou, você quer continuar? Eu falei, quero. E aí eu fui fazer o quê? É lógico. Inclusive, eu tô até fazendo propaganda Aí, dele ó. aqui. Olha aí, ó, cursinho popular da CPSEX. licenciatura em Ciências Exatas. Vai ter muito pano pra manga isso. Você também deu aula Eu lá? dei aula lá, Ah. o Thiago deu aula lá. Cursinho popular. Muito bom, muito bom. Perfeito, CPSEX. Saudades. Saudades. E Pedro, antes da gente entrar no assunto da conversa, aliás, a gente vai abordar esse assunto ao longo do podcast. A gente quer saber um pouquinho sobre você, conhecer um pouco mais sobre a sua história e o que você faz hoje. Bom, vamos lá. Prazer, gente. Eu sou o Pedro, né? Sou professor da área de ensino de ciências Tô e aprendendo isso matemática. agora, inclusive. Descobri o meu nome agora, normal isso. Tem vários professores meus que eu nem sei o nome até hoje, nunca soube. Mas tudo bem, eu sou professor da área de ensino de ciências e matemática, professor do ensino superior atualmente, mas até o ano passado eu também era professor da educação básica, fui professor há mais de 10 anos, né? Eu sou do curso de licenciatura em ciências exatas, o mesmo de vocês, né? Sou Melhor. veterano de vocês, aliás, então se eu quiser fazer trote violento aqui, tá liberado. Não, mentira. Não a trote violento. Bom, eu sou da turma de 2009, né? Vocês são de 2016, um tempinho de diferença. Fui habilitado em Química, dava aula de Química, Física, Ciências, Matemática, Robótica, dei aula de Geografia. Aula de tudo, Porque você basicamente. sabe, aqui na escola, né, aparece a aula, os caras, quer dar aula de Robótica? Eu nunca tinha programado. Quer dar aula de história? Quero. Vamos Eu lá. dei aula de Geografia no estado. Ele falou assim, professor de Geografia, você quer dar aula de Geografia? Querer? Forte, mas beleza. Bom, fui professor por muito tempo, sou professor do superior ainda. Fui professor por muito tempo. Continuo sendo professor. Exato. Fui professor de escola e professor de faculdade, docente, né? E eu também sou ritmista de uma escola de samba em São Paulo. Desfilo há vários anos lá. Deixa eu ver. Gosto de correr, gosto de cozinhar, gosto bastante de cozinhar. E que mais que eu faço? Cozinhar vem no na vida? Masterchef é uma das melhores coisas que existe. Exato, né? E deixa eu ver, que mais? Eu acho que é isso, né? São as principais coisas, né? Dar aula e tocar na escola de samba é o principal. Ok, e o que levou você a, sei lá, dar aula? Por exemplo, tipo, você sempre quis ser professor, a vida te jogou numa sala de aula, ou até mesmo passo a passo para que você chegou na universidade? Olha, assim,
Quando eu comecei a pensar em profissões e tudo mais, eu estava no ensino médio, eu era um ótimo aluno em questão de nota. Era um bom aluno, tirava muita nota boa, mas era muito várzea, eu usava muito e tudo mais. E eu era muito amigo do pessoal e eu ajudava o pessoal, não só do jeito errado, né, colando em prova, eu ajudava do jeito certo. Eu estudava, o pessoal pedia, me ensina essa matéria, tal, me ajuda a estudar para a prova, e eu ajudava o pessoal, porque eu gostava. Eu comecei a perceber que eu gostava de ajudar o pessoal. E aí, pensei, quando a gente foi começar a ver coisas de vestibular, na minha época, né, quando a turma começou a falar sobre isso, eu pensei, deve ser legal ser professor, né? Porque eu gosto dessa dinâmica de estar sempre em contato com as pessoas, conversando, gosto de explicar as coisas. E aí, já desde o ensino médio, escolhi ser professor. Eu lembro que os meus professores desencorajaram um monte, né? Eles falaram, não faz isso. Porque eu era um bom aluno. E aí eles falaram, não, vai fazer engenharia, você passa fácil. Eu falei assim, beleza, mas eu não quero. Muito por isso. Então. Eu comentei nos episódios passados que eu sempre quis ser professor. Legal. Eu queria dar aula de alguma coisa e beleza. Aí eu fui ver de aula de física. Falei, por que não? Sei essa matéria, tem falta de professor aí no mercado, vamos ser professor de física. E eu perguntava pros meus professores o que eles achavam do curso de eu fazer física. Aí eles me esculachavam também, então, igual você, eu acho que foi isso, né? Exato, tipo, o professor passar fome, não, vai fazer alguma coisa boa. Exato, tipo assim, faz engenharia, se você quiser, você pega umas matérias pedagógicas, você consegue dar aula. Eu falei, eu não quero, não me via trabalhando como engenheiro ou em outras áreas, queria ser professor, né? E eu não sabia do que, eu sabia que eu era melhor em exatas, era muito bom em exatas, antes de entrar na faculdade. Eu era bom antes de entrar. É importante isso ser falado. Eu achava que eu era bom. Aí eu vi esse curso, estava vendo na minha época, aí que a gente entrega a diferença de idade. Quando você fala né? na minha época, é porque então, você tá velho. O manual da FUVEST era um manual físico que você comprava na agência. O que é, pro pessoal de casa entender, o que é físico? Físico, assim, papel, sabe? Já não era papiro, mas ainda era papel impresso. Você tinha que comprar fisicamente era no banco. Nada a ver. Nossa, cara. Era por causa do Santander, que era Banespa, já era Santander Banespa na época. Aí eles vendiam o manual da FUVEST lá, você comprava, aí você tinha que fazer a inscrição com papel, mandar pelo correio, então outros tempos, Caraca, né? isso pra mim é outro mundo, mano. Pois é. Que isso? Tempos. E o bizarro é que, tipo, nem é tanto tempo atrás, mas mudou eu tenho certeza que tem gente que vai falar que você tá mais conservado que a gente. Que você tá melhor 2009, mano. Então, 2009 não faz tempo assim, mas é bizarro, né? Então, enfim, aí eu tava lá, com o manual da FUVEST, como faziam os incas, né, olhando assim. Aí eu vi assim, eu queria fazer licenciatura e não sabia qual. Aí eu tava vendo, licenciatura em Química, será? Matemática, Física. Aí tinha um que era Matemática e Física na USP, eu acho. Aí eu já falei, melhor. Aí eu achei esse aqui, licenciatura em Ciências Exatas, estava escrito lá. Você pode se formar, você tem Química, Física, Matemática e Biologia, e você faz todas e depois faz uma habilitação. Eu falei, mano, perfeito. Porque eu não sei qual delas eu quero. Sabe o que é. Então eu já vou lá e eu vou descobrindo no caminho. Eu não sei o que eu quero, vou fazer todas. Exato. E ainda de uma vez. Assim, e aí tinha também o critério principal, né? Falei assim, o que não é em São Paulo? Que eu sou de São Paulo. Eu falei, o que não é em São Paulo? Você queria ir embora? Eu quero sair daqui. Não, pelo amor de Deus, Mas imagina. qual o motivo? Por causa da cidade? Um pouco também, eu não gosto muito de São Paulo, eu vou lá mais pra passear, quem vai pra passear aproveita, quem mora não aproveita, mas mais pra você sair de casa, né? Pô, imagina fazer faculdade morando em casa. Não, como se fosse uma escola. Não, eu queria sair de casa, ter um motivo pra sair de casa. E aí eu escolhi esse curso, não me arrependo, vim pra cá assim e já entrei de cara pensando nessa pegada de dar aula, por isso que eu já entrei na primeira extracurricular, né? Se vocês quiserem, a gente pode até já começar a falar sobre isso. Não sei, vamos lá. Qual foi sua primeira extracurricular aqui? Foi uma que o Thiago conhece bem, né? É a única que ele conhece, né? O Francis conhece também. Foi o cursinho popular. Não, mas a gente foi assim. A gente foi muito igual a você. O pensamento de vou entrar nessa faculdade pra ser professor. Nossa, perfeito. No dia da matrícula, a gente nem se conhecia. A gente se conheceu no dia da matrícula e foi morar junto. Nossa. E a gente é da mesma cidade.
Sério? Esse é o mais doido. A gente se conheceu aqui em São Carlos. A gente é de Sertãozinho. Entraram no mesmo ano, no mesmo curso, na mesma cidade. E a gente se conheceu aqui. Caramba. E Sertãozinho não é uma cidade grande, né? Vocês viram? Não é uma São Paulo, assim. Mas assim que a gente entrou, tipo, eu e ele, a gente já foi fazer inscrição justamente no dia da matrícula pra ser professor do Sério? cursinho. Nossa, que da Tipo hora. assim, a gente tinha muito bem essa ideia, queremos ser professores. Uhum. Depois Nossa, eu fico as muito coisas feliz mudaram um de ouvir pouco, isso. mas na hora. Hoje o meu trabalho é podcast, mas é um podcast de De educação. educação. Exato. Então, muita gente, aliás, tem uma visão equivocada das licenciaturas, porque só pensa na possibilidade de dar aula na educação formal, em escola. Acho que assim, se eu fizer licenciatura, eu vou estar fadado a dar aula em escola, o que não é uma verdade, né? Você tem outras possibilidades de trabalhar na área de ensino de educação, não sendo como professor de escola, tem vários lugares. Mesmo isso, a gente fazer um podcast que é sobre educação, dar dica para estudante, não é um processo educativo? Claro. Eles estão aprendendo aí de casa. Exato. Depois vai ter uma prova, a gente manda por e-mail para vocês, tá? Aí vocês vão ter até R$23,59 para entregar. Pelo Moodle. Exato, pelo Moodle. Muita gente não deve conhecer o que é um Moodle. Não, deve conhecer, né? Pandemia. Entra na USP que vocês vão conhecer. Vocês vão conhecer o Moodle. Vamos. Mas e aí, como é que foi a sua experiência, então, na sua primeira extracurricular, que foi o cursinho popular? Bom, então, na verdade eu não sei eu entrei em duas juntos, né? Eu vou falar um pouco do cursinho e uma coisa que está atrelada a ele, que é a SASEX, que é a secretaria acadêmica, né, do nosso curso. Eu fui ao mesmo tempo da SASEX e do cursinho. Eu considero ela é uma atividade extracurricular, né? Lógico que é. Basicamente uma atividade extracurricular é tudo que você faz fora do seu currículo. Exato. Fora do que é obrigatório. Exatamente. Se você faz parte da companhia de dança da sua universidade, é uma extracurricular. Se você vai na aula de forró, lá embaixo, na aula de capoeira. Extracurricular. Extracurricular. Exatamente. Bom, importante definir isso aqui, né? Exato. É todas as atividades Que você não é obrigado a fazer. Que a universidade te proporciona, mas não é obrigatório. E assim... E geralmente é mais legal do que é obrigatório. Não, geralmente, praticamente sempre, né? A gente conversou com a Sabrina Tridico. Ela tava comentando que ela gostava muito de fazer dança. Não tinha dança, não tinha extracurricular de dança. Aí o que ela fez? Foi lá e inventou a extracurricular de dança. Ela montou essa extracurricular. Então você também não precisa ficar preso só no que já existe. Exato. O bom da extracurricular é isso, né? Você também entra e você não entra para seguir uma coisa que tá pronta, que tá dada. Você entra podendo participar dela, podendo gerir ela, né? Podendo escolher os rumos, ou pelo menos participar dessa escolha dos rumos. É muito legal, né? É muito legal mesmo. E uma das primeiras que eu entrei foi o cursinho popular, né? O cursinho, quando eu entrei, ele era um bebê ainda. Ele estava começando. Eu falei que eu sou do ano de 2009, né? Se eu não me engano, a ideia para o cursinho ser criada começou em 2007. Eu acho que as primeiras conversas para o cursinho surgir foram em 2007. A própria SASEX, ela também não era muito antiga nessa época, a secretaria acadêmica. Ela devia ser lá de 2005, 2006 também, né? E aí o pessoal estava começando a discutir em 2007 sobre essa proposta de fazer um cursinho popular, que seria construído pelos próprios alunos do curso. E 2008 foi o primeiro ano. 2009 foi o segundo ano. Eu posso estar enganado. Você pegou o comecinho, então, mesmo? Peguei o comecinho do comecinho mesmo. Ele era bem diferente. Você ajudou a estruturar, então. Exato, exatamente. A gente passou por uns perrengues grandes aí para ele sair do papel, porque a gente criou material didático, né? Então não tinha material, não tinha apostila, foi a gente que criou. Aprendi muito naquela época criando material. Claro. Tinha material teórico e exercícios ou só exercícios? Não, tinha material teórico e teórico exercício. Também? Teórico e exercício. Montaram material teórico? Sim. Caramba. Não, foi... O que eu aprendi a ser professor no cursinho, assim, foi 100, 1000 vezes mais do que eu aprendi nas matérias. As matérias... Tem matérias que têm os seus problemas, tem matérias que têm as suas qualidades, mas assim, independente das boas ou das ruins, a experiência concreta, prática mesmo do cursinho, não tem comparação com
com o que você vê numa disciplina, né, como aluno. E aí a gente fazia material, o cursinho ele não era anual, ele era semestral. Então no primeiro semestre a gente organizava as coisas, juntava as pessoas novas. Era uma turma e depois no meio do ano era outra turma? Não. No primeiro semestre não tinha. A gente fazia a parte burocrática do cursinho. Como a gente fazia tudo, entendi. a gente tava fazendo material, a gente fazia o processo seletivo. Aí depois dava um intensivão. Exatamente. Puta do intensivão, tinha que ser, né? Intensivaço. Um intensivaço. Era tipo... No segundo semestre só, no primeiro, a gente fazia divulgação, a gente ia nas escolas para divulgar, a gente pegava a inscrição, fazia a seleção dos estudantes, assim, a gente fazia literalmente tudo. Isso que eu ia falar, tipo Tudo. assim, isso é uma extensão, é um negócio que você não é obrigado a fazer. Você literalmente tá lá porque você quer, por questão até de aprendizado, você vai conseguir o quê? O que consegue com isso? Na minha época não tinha bolsa, que Não, nem então, você não... tem, então eu só tava gastando para participar. Pois é, era realmente ali querer aprender, querer participar. Sim. Nossa, Você ganha com isso, você ganha trabalho. Exato. E aprendizado. Sim, então. Mas era muito bom, assim, porque quando você tá fissurado por uma coisa, não é um desgaste, né? Você quer fazer aquilo, você fica o tempo inteiro pensando naquilo. Eu sou assim com a carreira docente em geral, né? Tem até a parte ruim disso, porque assim, eu não consigo parar de pensar nisso. Às vezes eu tô assistindo alguma coisa, tô vendo, tô lendo, tô no meu horário de lazer, eu começo a pensar sempre, assim, nossa, se eu fizesse isso numa aula, nossa, eu tô cozinhando alguma coisa, falo, nossa, eu podia dar esse exemplo de solubilidade na aula tal de química, sabe? Porque você não... Você fica encanado no negócio. Com o cursinho era assim, foi uma das que eu mais me engajei. Eu fiz parte nos meus 4 anos de graduação, sempre, desde o começo. Comecei como monitor, no segundo ano já era professor e diretor. E aí, nos outros anos, eu fiquei como professor e diretor até terminar, até e as me experiências que você leva até por causa da vida. Exatamente. É isso. Exatamente. Você ganha experiência. Não, demais, mesmo na hora de terminar o curso, né? Porque quando você termina um curso, quando você se forma, você tem aquele choque, né? Nossa, agora eu preciso mesmo... Agora eu não sou mais estudante, agora eu sou desempregado. Então agora eu preciso mesmo trabalhar. E o começo de carreira é muito difícil em qualquer área. O bom das atividades extracurriculares, mesmo, seja elas dentro da sua área, seja elas fora da sua área... elas vão te dar um preparo enorme, assim. Eu já era monitor quando eu estava no meu último ano, e aí virei professor, mas quando eu entrei como monitor em escola particular, assim, passar por uma aula teste, por uma prova didática, não foi nada que me deixou preocupado, ansioso. Eu já tinha lá meus 3, 4 anos de sala de aula, então foi assim, A mesma coisa comigo. Na escola que eu trabalho hoje, praticamente, se você quer virar professor lá, primeiro você tem que passar e sofrer como monitor. Tem que ralar pra caramba. Então. Eu, com as minhas experiências, com a minha aula teste que eu dei e tudo mais, eu já entrei direto como professor. Nossa, da hora, aí sim, hein? O pai é bom, né? Mas então, você ganha Você aproveita o momento da universidade, que é o seu momento formativo, para já estar se formando na prática mesmo. E quando você termina o curso, você já sai preparado. Você não sai com 0 experiência, você já sai com uma bagagem, com um currículo para colocar no papel e tudo mais. Então, assim, nossa, agrega muito nesse sentido. Então, é uma questão interessante, tipo assim... além de isso ser importante para a sua formação, acrescentar muito na sua experiência, também é interessante a gente falar de por que buscar atividades extracurriculares. Além disso, da experiência, além disso, compor o seu currículo, muitas vezes essa também é uma forma de você conhecer outras atividades. Por exemplo, uma atividade. Futsal. Uhum. Futsal extracurricular. Sim. Legal, sou professor. Como o futsal vai me ajudar a conseguir um emprego depois? Por exemplo, aqui na USP de São Carlos tem o TIR, que é o grupo de cheerleader lá, e assim, tem a ver com licenciatura? Muito provavelmente não.
Mas, na nossa turma, tinha muita gente que participava do TIR porque gostava, porque se divertia. Então, sabe, ensaiava pra caramba, dava duro. Mas... Era a vida igual você, era o cursinho era a vida... Era a sua vida aqui, é a vida deles lá. Mas aí... Nossa, depois eu vou contar, mas eu tinha 3 vidas, porque eu me dedicava muito pra vários, mas depois eu conto. E aí, assim, o TIR, eles viajam pra outra cidade, faz apresentações e tal. Então, é um negócio que eles gostam de fazer, se divertem muito, e assim, é uma baita de uma experiência legal, sabe? Então, é interessante procurar atividades extracurriculares, não só para agregar no seu currículo e não só para ter experiência na sua área, mas também para você fazer na faculdade algo que você se diverte fazendo, algo que você tem prazer em fazer, mas não tipo, nossa, eu me sinto realizado dando aula. Tá, mas ainda é um trabalho. Mas fazer atividades que te dão lazer também. Francisco, faça o que você gosta, você nunca trabalhar um dia sequer na sua... Que hora que você acorda, Nem eu acredito Que hora que nisso. você acorda pra ir dar aula, Thiago? Exatamente? Cedo. Não, Demais. A frase correta é assim: faça o que você ama e você nunca mais vai amar nada na sua vida. Porque, sério, você não consegue. O problema de você trabalhar com o que você gosta é que você não consegue falar assim, dane-se. Você não consegue bater o cartão e falar assim, não, eles que se danem. Você fica lá, meu Deus. Enfim. Mas então, Francisco, eu concordo muito com você. Eu até vou chegar nesse ponto, eu vou comentar um pouco sobre isso. Eu acho que assim, a gente tem... Deixa eu pensar. Será que a gente tem alguns grandes ganhos de participar dessas atividades além do currículo normal, além da parte oficial da universidade, né? A primeira é realmente a questão da formação profissional. Essa é muito, muito importante. A segunda, que a gente pode até falar um pouco também, é sobre o ganho de maturidade que a gente tem nesses processos, e acho que dá para falar melhor depois. E em terceiro lugar, o que também é extremamente importante é contribuir para a sua qualidade de vida, para você ser feliz, para você ter um ciclo social, para você desenvolver amizades e tudo mais. Eu acho que isso é extremamente importante, faz bem para a nossa saúde mental, faz bem para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Com todas as minhas extras eram assim. Ficar só preso ali na grade, falando, legal, hoje eu tenho cálculo 1, depois eu tenho geometria analítica, depois não sei o quê, depois estágio, não ficar preso àquilo. Exato. Que é aquele momento que você fala, beleza, agora eu vou fazer o que eu quero. Exatamente. Fazer o que eu gosto, algo que ninguém tá ali me cobrando. Tem um professor ali me mandando eu fazer as coisas, fazer a lista, preciso entregar a lista. Exatamente. É o momento que você vai falar, você vai socializar também, né? Você vai, nossa, vou lá ensaiar com o pessoal da bateria e tal. Você vai... É difícil? É difícil. Mas você vai estar se divertindo, você vai estar socializando, você vai estar fazendo amigos, você vai estar conhecendo gente, você vai estar muitas vezes viajando, né? Pra ir fazer apresentações e outras coisas. Então, vale muito a pena. E voltando pro mercado de trabalho, você tá fazendo uma rede ali, de pessoas, conhecendo pessoa nova. Exatamente. Que você não conheceria se você só ficasse ali, na salinha, fazendo lista de exercício. Exatamente. Se você levasse a faculdade como se leva uma escola, você não ia ganhar nada dela, mesmo que você fosse um ótimo aluno, né? Aí, Francisco, você tocou até em bateria. Então eu vou falar sobre isso, que eu vi que na sua foto de perfil do Facebook você tá com algum instrumento de percussão. Aí eu já comentei porque eu lembro disso. Exatamente. A minha outra extracurricular, que foi a minha segunda vida aqui no CAASO, foi a bateria. Foi a gaperia. Que leva até hoje. Levo até hoje, de verdade. Então, eu sou ritmista de escola de samba por causa disso. Até hoje, eu toco no carnaval, desfilo no carnaval. Assim, em questão, inclusive, de círculo social, de verdade. A maior parte dos meus amigos ou é da República, que morou comigo, vários do meu curso, vários de outros cursos também, mas é mais gente que morou comigo. E tirando isso, é só gente de bateria. É só gente de bateria. E o mais legal, as baterias universitárias especificamente, elas têm uma brisa muito da hora, que é a brisa da integração. Então, assim, eu não tenho só os meus amigos da gaperia. Eu tenho amigos da gaperia, eu tenho amigos da Fúria Capilar, que é a bateria da Unesp de Araraquara. Eu tenho amigos da bateria de Franca, de São Paulo. Nossa. Assim, eu tenho...
sei lá, centenas de amigos de uma dezena de baterias. O meu círculo social, basicamente, é gente de bateria. Sério. E, assim, amizades que eu levo até hoje, assim. Eu encontro os meus amigos nos desafios de bateria. Eu vou nos desafios de bateria até hoje para encontrar todos os meus amigos, assim. Sério. Inclusive, quando eu tava vindo pra cá, eu ouvi a HP ensaiando. Depois que a gente terminar de gravar, eu vou descer lá, pra trocar uma ideia com a galera, pra dar um oi, porque assim, é outra coisa que me... Nossa, sério, eu vivi pela bateria, eu vivi pela gaperia, pela Sassex e pelo CPSex, de verdade. E eu acho que ela ganha muito nessa parte que você comentou, né, da parte social, porque a bateria é a parte que era mais questão de diversão, mais questão de amizades, de tocar em festa. A gente tinha muita coisa séria, tipo desafio, competição. Eu fui diretor, então eu tinha mais responsabilidade. Você foi diretor de tudo que você participou? Exatamente. Entrou no cursinho, no ano seguinte já era diretor. Ah, entrou na bateria, virou diretor. Não, pior que eu era Daqui desses. a pouco ele tá dirigindo esse podcast aqui. Mano, pior que eu era desses mesmo. Eu não entrava só pra ser participante. Eu entrava pra falar... Assim, quando eu tava na Sassex, uma coisa nada a ver, que eu nem lembrava. Eu fui CO de torneio, do Interfísica. Era porque assim... O que é um CO? CO é comissão organizadora de torneio. E assim, porque na Sassex eu comecei a treinar futsal. Nossa, eu sou horrível em futsal. horrível. E eu era muito pior, eu não sabia andar e respirar ao mesmo tempo, sabe? E aí eu entrei no time de futsal do IFISC só pra eu aprender a andar e respirar ao mesmo tempo, eu juro. Era tipo uma coisa de criança. E aí, só que era assim, tipo... Precisava reservar a quadra. Eu falei, não, vocês não querem que eu reserve a quadra? Eu ia lá e reservava a quadra. Em todo lugar eu fazia isso. Aí quando eu fui ver, eu tava organizando o torneio. Fazia a parte burocrática. Exato. Quando eu ia ver, eu tava comprando uniforme. Eu não sei, eu acho que eu era desse. Se envolve ao fundo até nas coisas que ele nem é bom. Exato, não, mas o cara vai no futsal, não sabe nem correr. Mas o bom das extracurriculares é isso. Você não precisa entrar, ainda mais numa universidade. Isso que é o legal dela. Porque... Você não precisa entrar sendo bom, porque a maioria também é ruim. Tipo, ninguém sabe tocar antes de entrar na bateria universitária. Ninguém sabe dar aula antes de entrar no cursinho. Ninguém sabe dar aquelas piruletas, duplo twist carpado antes de entrar no tier. Tem algumas pessoas que entram... No caso dos esportes, tem algumas pessoas que treinam e já entram sabendo jogar. Não, muito nosso caso do caso aqui. Mas assim, você entra pra poder aprender. E é um espaço de aprendizado, que você não precisa ser profissional, você não precisa ser bom. Você só entra lá, né? Você tá lá pra participar e pra aprender também. Exatamente. E não existe só o trabalho, por exemplo, no futsal que você falou. Não tem só jogar. Tem todo o resto por trás, toda a gestão por trás, tem toda a comissão organizadora. Exatamente. Então assim, você não precisa necessariamente fazer o jogo. Tem todo o resto por trás que é feito por alunos. Como você é aluno, você pode fazer isso também. Sim. É incrível. As atléticas aí que organizam essa parte administrativa. Vale muito a pena. Organizar festa. Exato. Já ganha festa. Você já não paga pra ir. Já não paga. Não, tem muita gente que entra nas extracurriculares para isso, né? Pra ganhar. Só pra ganhar festa ainda depois. mais as extracurriculares que já tem um peso dentro da universidade, né? Então, pra poder entrar de graça nas festas, pra poder ganhar pacote de torneio. Errado não tá. Você viu o preço do Tusca? Nossa, Rapaz. pelo amor de Deus, é mais que a bolsa aí que Gente, o pessoal ganhava. Pois é. A gente comentou É mais que meu salário. A gente comentou aqui no outro episódio que devia existir a Bolsa Tusca. Não, A bolsa no mínimo. Porque Nossa, tá muito tá caro, difícil. cara. Não, o meu primeiro eu acho que eu paguei, sei lá, R$90, R$75. Não, quando eu vi... Nossa, eu falei, um não é dia? possível. Uma tenda? Tudo, né? Surreal, né? Surreal. Mas, voltando à bateria, o legal é que, assim, é o meu ciclo de amizades, até hoje, de todas as coisas que eu fiz parte, tinha muito estresse, tinha muita briga, tinha muita responsabilidade que a gente tinha que ter, mas, assim, foram também os momentos mais divertidos, porque, em especial, é um lugar que gira em torno da felicidade, né? Da festa, de você tocar, de você se divertir. E assim, é gostoso. Pra quem curte tocar, é gostoso tocar, você se diverte. Pra quem gosta de jogar,
é gostoso fazer parte do time, jogar, tal. Tem os momentos de estresse, lógico que tem, quando você perde, quando você briga. É fisicamente desgastante, essas coisas não são mil maravilhas e nada tem que ser, né? Acho que às vezes as pessoas acham que tem que achar alguma coisa que ela seja feliz o tempo todo. Mas nada. Aí não vai achar nunca, né? Não vai, tudo tem estresse. Você pode fazer a coisa que você mais gosta do mundo, você achar a coisa que você mais gosta do mundo, vai ter os momentos chatos, os momentos difíceis e tudo mais, vai. Mas assim, o prazer que você tem em torno disso, né, é o que compensa. Por isso que a gente se dedica a essas coisas. Até porque não tá trabalhando, não tá ganhando, não tá recebendo. Então, assim, mesmo, tipo, ganhar coisa de torneio, ganhar pacote, se você for colocar na ponta do lápis, a pessoa Não vale a pena. Não ganhou nada. Não ganhou nada. O que ela gastou, tipo, tem que ficar viajando, tem que ficar indo pra todo lugar. O que ela gastou de combustível, o que ela gastou de celular, já dá pra... Era mais fácil ter comprado logo. Que ela entregou em esforço ali, rapaz. Exato, em tempo principalmente, né? E essa questão da socialização é muito interessante porque é um dos principais lugares onde você vai realmente fazer amigos. Porque imagina assim, a pessoa que não faz nenhuma atividade extracurricular, nenhuma. Ela só fica em casa, vai pra aula, assiste a aula, volta e fica estudando. Só isso. Falando com experiência de causa, né? É especialista nisso. A pessoa só vai assistir a aula e volta pra casa. Meu, tipo... Ela não vai fazer amigos se ela ficar só estudando em casa. Sabe? Ela não vai conhecer gente, ela não vai socializar, ela não vai interagir. Ah, mas ela vai ter os colegas de sala. Só que, meu, na aula, tipo, não é muito diferente você tá na aula do que você tá na bateria. Mas sabe? dá pra conversar na aula. Dá pra conversar. Dá pra zoar na aula. Dá Enquanto o pra professor tá dando aula. Mas, assim, a socialização é uma das coisas mais importantes da vida. Sim. Então, é nas extras também que você vai socializar muito. Uhum. E o contexto é diferente, então ele facilita mais ainda. Porque quando você tá lá sei lá, você entrou num time, pô, espera-se... Você é do time. Espera-se que a galera goste daquele esporte, né? Então, pelo menos, eles gostam, conversam sobre aquilo, vão assistir jogo. Os meus amigos eu vou ver desfile de carnaval com eles, tal, da bateria. Normalmente a extracurricular tá relacionada com uma coisa que já é uma... já é um interesse. Já é um interesse. Então, já aproxima as pessoas. Aqui a gente tem só os de dança, né? Tem a capoeira, a dança de salão, forró. Mas tem outros lugares que tem extracurriculares mais artísticas, assim. Aqui tem grupo de teatro também. Tem galera do teatro que curte essa vibe. E, sei lá, tem grupos... Já vi faculdades que tem... clube de cinema, sabe? Que a galera se une pra ver. Então, assim, é um negócio, é um interesse comum que reúne as pessoas, né? Então... Não precisa fazer nenhum sentido com a sua graduação, com o seu curso. Exatamente. Normalmente até uma válvula de escape, que também é uma coisa muito boa. Você fugir um pouco. Porque essa vida universitária, olha, é desgastante. Nossa, é difícil. É muito desgastante. Então, você ter uma atividade ali onde é lazer e é socialização... Pô, isso alivia muito o estresse no seu dia. Sim. E também, meu, querendo ou não, você vai estar aproveitando. Não, é uma questão de higiene mental, né? Então, você fazer esse tipo de coisa, né? Sabe aqueles papos de coach lá? Trabalha enquanto eles durmam, tal. Não faça isso. E tem um burnout. O certo é você realmente cuidar da sua saúde mental, da sua vida. E esses momentos servem para isso. Você... praticar um esporte, você ter um hobby, você ter um lazer, algo que não vai te preparar, te melhorar para sua carreira. Não, mas não precisa melhorar para sua carreira. Só o fato de te fazer bem, isso também indiretamente vai melhorar o seu trabalho, né? Porque se você estiver bem, se estiver afim e tal, é cansativo. Por exemplo, esses últimos anos aí que eu falei da escola de samba, né? Que eu desfilo até hoje. E assim, eu vou para São Paulo só para ensaiar e voltar, assim. É uma correria. Nossa. Exato, é correria. É assim, a gente tá em São Carlos. Pra chegar em São Paulo leva o quê? 3 horas e meia? 3 horas, por aí, umas 3 horas.
Só, eu vou só pra pra lá. quem tá ouvindo ter noção, né? Então, e nossa, agora com o preço de combustível, não é só o tempo, é que tá caro, assim, viajar. E... Você levou a extracurricular pra vida, né? Exato, Levou. não, ela tá até hoje e vai continuar estando. O bom da escola de samba é que ela não é extracurricular, ela tá lá Esse pra é legal. sempre. Quem faz ama o negócio. Exato. Você levou pra vida, a Sabrina, que a gente entrevistou, dança até hoje. Nossa, Leva o da hora. negócio pra vida Ela dela. posta lá nos stories dela ela dançando. Então, a galera que... Eu dou começa- aula até hoje, acredito. Até hoje dá aula no CPSEX, recebendo bolsa. Faço questão. Não, mas enfim, sobre a viagem, assim, é cansativo, porque ainda mais a minha escola de samba ensaia de domingo à noite. Aí, imagina, você pegar... Todo domingo à noite era a mesma coisa. Pegar assim, sair correndo do ensaio, 9h30 da noite, pra pegar o carro, pra ir dirigindo pra São Paulo, pra São Carlos, desculpa. E chegar aqui pra acordar cedo e dar aula. E assim, a segunda aula, a aula de segunda-feira era mais cansativa, porque eu chegava aqui de madrugada, dormia pouquíssimo, então era fisicamente mais cansativa, porque eu dormi pouco. Segunda-feira já é difícil. Imagina uma segunda-feira que você dorme bem tarde no domingo. Assim, era cansativo pra caramba. Mas assim, é coisa mais gostosa. É uma das coisas mais gostosas da minha vida. Então era assim, eu tava fisicamente cansado, mas eu tava feliz. Eu falei assim, nossa, da hora. Ensaiar foi muito da hora o ensaio. E com as extracurriculares era assim. Era correria, era desgastante, mas era aquilo. Você fala assim, nossa, quando você sente, você fala assim, mano, tô bem. Você fica feliz. Você tá cansado, mas você fala assim, nossa, tô bem, velho. Eu adorava. Tô isso. bem. Não, eu adorava. Faz que muito louco. bem pra gente. E, cara, bom, deu pra perceber que você tem bastante experiência com extracurriculares. Tem outras que você participou, que você ainda não citou aqui no podcast? Uhum. Tem uma que eu citei, mas eu ainda não contei sobre ela, né? Que é a SACEX. A SACEX é... Secretaria Acadêmica das Ciências Exatas. Exatamente. Os cursos, né? Os cursos de graduação, ou eles têm um centro acadêmico, que é do curso, né? Aqui as universidades, os campi da USP do interior, costumam ter um centro acadêmico, não por curso, mas por campus. Tanto que a gente é chamado de CAASO, porque é o Centro Acadêmico Armando de Sales Oliveira. E aí, nesse caso, o que responde como instituição estudantil do curso é a Secretaria Acadêmica. Então, por isso que aqui é a Secretaria Acadêmica, né? Ela representa os alunos do curso de licenciatura. Às vezes é com cursos juntos, né? Tipo, o da física pega 3 cursos de bacharel, enfim. É isso que eu ia perguntar. Ela vai representar os alunos. Tipo assim, os alunos em teoria, do curso. às vezes acontece... Então a gente, por exemplo, o que elas podem fazer? A gente tem uma reclamação de determinado professor, a gente leva pra eles. Tem 2 lugares, na verdade. Além da SACEX, vocês têm... Não, no geral, assim que você sabe é no geral. É que a gente tem também representação discente, representante discente. Às vezes o representante discente está dentro da SACEX, às vezes está fora. Que representante discente... É um aluno? Ele é faz... um aluno do curso. E aí ele tem uma representatividade institucional. Então, assim, ele participa das reuniões do conselho e tudo mais. Então, dá para levar para ele. O certo é que a secretaria... Ele fala com os chefões lá de cima. Exato. E, inclusive, tem voto em reunião. Lógico que, assim, tem 5 docentes e 1 aluno. O peso dele, às vezes, não é tão grande. Mas, assim, ele tem voto. E ele participa da reunião também, não é só votar, é argumentar, é trazer as demandas. E normalmente eles trabalham junto. A secretaria acadêmica, ela abarca, assim, os alunos do curso, não só para resolver demanda, mas também para promover qualquer coisa aleatória e promover atividades, organizar semana de recepção, né? Os bichos entram aí, os calouros entram aí, e aí ela organiza a semana de recepção, as atividades pra galera nova Pra receber conhecer os alunos, o curso. receber os bichão. Exatamente. Aí também faz as festas de integração, né, pra galera. O CPSEX também. Aí ele já ganha um convite. Exatamente. Aí
o CPSEX, ele é um projeto da Secretaria Acadêmica, né? Então, assim, é um grêmio estudantil. A Secretaria Acadêmica é um grêmio, tanto tem alguns lugares que chamam grêmio, né? Na Poli, é o Grêmio da Poli, os mais antigas chamam de grêmio. Então, ela é aleatória para fazer coisas diversas para o curso, né? Resolver demandas, mas também promover a integração, Organiza criar eventos coisas. também. Por Sim. exemplo, a semana da licenciatura aqui no IFIS, que é o pessoal da SASEX que faz, né? Verdade, a exatamente. semana da licenciatura, basicamente, acho que todo curso deve ter uma Deve semana. ter a dos semana seus do cursos, curso, é. Onde Sim. trazem palestrantes para falar sobre o curso, oportunidade de emprego, inovações, essas coisas. É Só uma pra- semana de palestras Nossa. e coisas envolvidas. Falar nisso, esses dias não, faz tempo, eu fui na Federal Tecnológica do Paraná participar de umas coisas lá. Aí eu vi um cartaz, eu falei, nossa, por que ninguém pensou em mudar esse nome, né? Era a secretaria de um curso lá, e era o curso, eu acho que era de materiais ou de matemática. Aí o negócio chamava CEMAT. Eu olhei e falei assim, mano, tinha um cartaz escrito CIMAT. Eu falei, mano, Você mate. Nossa. ninguém pensou em, tipo, sei lá, né, gente? Vamos mudar, mano. Nossa, cara. Colocar isso numa faculdade É, é perigoso. mano. Cara, principal... Nossa, cadê a assistência social do campus pra avisar, Semate. velho? Mano. Eu demorei pra Principalmente, pegar. Então, principalmente eu fiquei em assim, choque, se for um curso de matemática, é perigoso, cara. perigoso demais. Nem todo mundo é igual a Júlia que ama matemática. Galera de Exato. exatas, cara, é triste o bagulho aqui. Exato. Mas enfim, eu te interrompi, você tá falando Semate. das semanas, né? Como é que eu nunca pensei nisso? Cimate. É boa. Tá escrito num cartaz na faculdade. É bom pra não ter esse nome, pelo amor de Deus. Complicado. Mas eles organizam essas semanas, e aí são semanas também que... Aí tem que trabalhar com toda a logística, né? Trazer pra cá ver os palestrantes, É. trazer. Olha. Às vezes eles têm que vir de alguma coisa, ver se tem a verba pra trazer eles, Uhum. ver onde que eles vão ficar. Então Sim. tem todo um rolê administrativo que a galera tem que saber. Exatamente. Isso voltando até naquele efeito naquela contribuição da vida profissional, eu acho que todas as extracurriculares, elas dão essa oportunidade, mesmo que não seja na área do curso da pessoa, porque elas vão preparar ela para ter essa capacidade de organização. E isso em qualquer trabalho ela vai ter que fazer ou vai poder fazer, né? Então, assim, esse negócio de você fazer cotação, fazer logística, fazer calendário, isso aí é uma oportunidade, assim, de aprender bastante coisa, né? Claro. Até, por exemplo, fazer um esporte. Isso envolve trabalho em equipe, isso envolve comunicação. Coisas que, querendo ou não, é importante em todas as áreas da vida. Sim, lidar com conflito, né? Porque a coisa não é as mil maravilhas. Você briga com as pessoas, você tem... Inclusive, eu só assisto esporte pra ver a briga. Tem que ter briga. Exatamente. Faz parte do esporte. Quando briga com outro time, beleza. Mas às vezes tem briga interna, né? Então você tem que aprender a lidar Aí é bônus. com conflito interno. E aí também já aproveita e coloca isso no seu currículo. Por que não, né? Briguei. Não, você tem que saber escrever as coisas no currículo. Você não vai colocar, briguei. Mas você vai colocar, como é que chama quando você... esqueci. Calma aí, eu vou lembrar. Mediação de conflitos. Isso aí, ó. Você tem que se valorizar. Era essa a palavra que eu queria lembrar. Você tem que se valorizar. Você não vai colocar no seu currículo brigas. Não. Mediação de conflitos. Você Então. se valoriza. Exatamente. Essas extracurriculares, elas são reais, né? Elas são orgânicas. Então, elas são uma vida normal. Então, você acaba aprendendo todas aquelas coisas que você não vai aprender em nenhum curso. Porque nenhum curso vai ter aula de como lidar com seus colegas de trabalho. E em todos os empregos, você vai ter colegas de trabalho em algum momento. E você vai ter que lidar com eles. E vai, às vezes, ter conflito, às vezes não. Assim, e não existe uma disciplina para lidar com isso. Como brigar com o cara do RH. Não vai existir isso. Então, é o único lugar que você tem essa oportunidade lá de aprender essas coisas. E chega até naquele segundo ponto que eu comentei, que é o da maturidade, né? Eu acho que eu vejo por mim, pessoalmente, mas dá pra ver isso no geral. Quando você entra em qualquer uma dessas extracurriculares
E independente de você entrar para ser diretor, para assumir uma responsa ou para ser uma parte ali só, tipo um atleta que só vai jogar, mas não vai assumir nenhuma responsa, uma pessoa que só vai lá na aula de dança, no grupo de dança só para dançar, uma pessoa do teatro que só vai para ser ator, atriz, independente de ser só uma coisa, mesmo assim você ganha uma responsabilidade, porque você entra num grupo e aí você assume um compromisso com as pessoas, né? Você não tá lá só pra você. Normalmente são coisas que são bem coletivas, cooperativas. Você entra lá, então as pessoas contam com você, as pessoas precisam de você. Nenhum time ganha com um jogador sozinho. Não adianta um cara fazer a parte dele e o outro não fazer. Não adianta o atacante fazer 10 gols e o goleiro tomar 11. Tipo, não é assim, 3 pontos pro atacante, 0 pontos pro goleiro. É assim, todo mundo perdeu, tá ligado? Principalmente lá no tier, se a pessoa não fizer a parte dela, a outra cai no chão. Exato. Você joga a pessoa pra cima e não pega, pô. Exatamente. Eu já fiz meu papel era jogar. Alguém me segura. Ela que se vire. Na bateria, assim, não existe, tipo, quem é a bateria, tá ligado? Porque o que a gente precisa tem um naipe, né? São todas as pessoas do mesmo instrumento. Todas elas precisam bater juntas. Se uma delas bateu fora, não foi essa pessoa que errou. Foi assim, vai estar lá a canetada na súmula do jurado assim, o naipe tal errou, sim, porque eles bateram fora. Se por um acaso, imagina, tem 3 pessoas e as 3 baterem fora, mas baterem juntas, não vai estar errado, na verdade. Não vai estar errado. Se todo mundo errar, tá tudo bem. Exato. O certo ou errado é tá todo mundo junto ou não, né? Então você tem uma coletividade, uma cooperatividade, e isso muda muito em questão de responsabilidade. Porque quando você tá fazendo alguma coisa pra você... Pense, por exemplo, vocês preparando aula pro cursinho ou vocês indo fazer uma prova daquela mesma matéria. Quando você vai fazer uma prova daquela matéria lá, tipo, eu tenho uma prova de, sei lá, de ondulatória. Você estuda pra você tirar a nota lá e seja o que Deus quiser. Se você tirar 5, tá mais do que suficiente. Tá ótimo. Agora, num curso de exatas, cara, tirar 5 Tirar 5 tá perfeito. Delícia. Agora, se você vai dar uma aula de ondulatória, você não vai estar satisfeito e falar assim, mano, vou fazer o mínimo aqui. Você fala assim, não, eu tenho alunos que dependem de mim, então eu quero fazer melhor pra conseguir contribuir com eles. Quando você vai, sei lá, tá na bateria ou tá num time, você fala assim, não quero só tocar melhor por mim, eu quero tocar melhor porque, mano, a galera depende de mim, eu quero contribuir com o meu grupo, sabe? Então você acaba adquirindo muito mais responsabilidade e maturidade porque você tem uma responsa com outra pessoa. Isso também eu acho que a gente ganha muito quando a gente faz parte das extracurriculares. Cara, tudo isso é experiência, né? É vivência. Porque, ter uma vida chata... nossa, você só estuda. Só estuda, faz lista, faz prova... Tá falando que estudar é chato? Não, tô querendo dizer... Tipo assim, a vida é feita de experiência, sabe? Você tem que viver, você tem que socializar, você tem que sair, você tem que conhecer gente, você tem que se divertir. Tipo, não é só ficar, eu vou ficar estudando, estudando e trabalhando. Sabe, tem que ter... Tem que viver. Tem que ter experiência. Se você fosse fazer uma... Se você voltasse agora... meu Deus. Você teria feito mais extracurriculares? Com certeza. Você teria feito? Teria feito. O que você fez? Tipo assim, você fez o cursinho no começo... Eu fiz curso... Eu fui professor do cursinho... Fez cursinho. Eu fiz cursinho também. Cara, eu participei de coisas. Eu lembro que eu participei, eu só não lembro citar, eu só não sei citar agora. Mas eu sei que eu fiz coisas. Aquela semana, aquelas coisas de uma semana só? Não, eu lembro que, por exemplo, eu assistia mini curso no observatório. Tipo aula. Eu assisti a aula. Então, tá vendo? Eu teria... não, de verdade. Não, você teria feito extracurricular. Vou fazer uma confissão aqui. Eu sinto que eu não aproveitei muito bem as experiências que a faculdade proporciona. Então, se eu voltasse no tempo hoje e fizesse minha graduação de novo, eu teria participado de mais coisas, Sim. cara. Eu teria feito corte também, eu teria feito mais. Eu me arrependo de não ter participado de tanta coisa, cara. Porque a faculdade oferece muita coisa. Sim. Isso não dá pra negar, cara. Tem de tudo. Na faculdade tem. E, cara,
eu participei de tão pouca coisa, eu me arrependo, de verdade. Me arrependo de ter participado pouco. Não, aqui no caso, por exemplo, que tem os cursos de exatas, né, mano? Você vai ver essa galera aí que faz os carros, né? Tipo, tem um negócio, não sei se é, acho que deve ser a mecânica, né? Mas eles fazem tipo, montam um carrinho, você vê de noite, você vê, assim, Hoje era você chega de madrugada, os caras tão lá. Era 7 horas da manhã, a gente tava vindo pra cá, eles estavam ali tudo reunido. Então, Uma galera ali montando. montando carrinho, Isso já vi os não, caras e lá fazendo... hoje é um sábado. Sábado às 7 horas da manhã. Você vê. Mas é isso, ó. Pense, por exemplo, o pessoal que vocês deram aula junto no cursinho. Vocês não têm contato até hoje com essas pessoas? Não com todas, mas vocês não... Não é pessoa que você fala assim, nossa... Sim. Sim, temos. Isso sim. Contato frequente eu não tenho, mas, meu, se a gente se encontrar, a gente vai conversar pra caramba. Não, contato frequente a gente tá na vida adulta. A gente não tem com ninguém. A gente não tem com ninguém. É por isso que eu faço parte da bateria da escola de samba até hoje. Porque, assim, se não fossem os ensaios, eu juro... Também não ia ver mais ninguém. Sério, é triste, né? A vida adulta é triste por causa disso. Ia ver a pessoa daqui 10 anos com 3 filhos desse tamanho. Nossa, tem um amigo nosso, inclusive talvez você conheça, porque ele dá... Eu não sei se ele tá dando aula aí no Objetivo, o Guilherme. Ele é veterano meu. Guilherme Gypsy, o apelido dele. Sim, sei. sei. Então, o Gypsy é amigaço meu, a gente... fez tudo junto no cursinho, na Sassex e tudo mais. E assim, a gente não se vê muito, que é isso. A gente fica naquela de, vamos marcar? Vamos. Vamos marcar? Vamos. Uma das últimas vezes que eu vi ele tinha se casado, e aí eu vi ele no casamento dele. A segunda vez que eu vi ele foi, tipo, 3 anos depois do casamento dele. Caramba, quanto tempo que a gente não se vê? E foi porque foi aniversário de 30 anos de um amigo nosso, o Guilherme Bode, que também dá aula com a gente e tal. Também deu aula com a gente. E foi assim, vi ele lá e falei, nossa, a gente não se vê há 3 anos, né? Caramba, a gente precisa marcar mais. Vamos marcar. Tamo lá, esperando até agora. Mas nesse dia, desse aniversário, eu encontrei várias das pessoas que eu não via há anos e anos, mas eram pessoas que, assim, eu não sei se eu sou um mau amigo, mas eu sou assim dos meus amigos. E eu não acho errado. Tipo, eu vejo um amigo depois de 5 anos que eu tô sem ver ele, e pra mim, particularmente, não parece que fez falta. Eu falo assim, nossa, que da hora. Parece que a gente, tipo, tinha se visto ontem, sabe? Eu sou aqueles amigos que fica meio relapso com contato. Faculdade é pra isso. Faculdade é pra gente criar esse ciclo com essa galera que você vai continuar tratando do mesmo jeito, mesmo depois de 5, 10 anos sem ver a pessoa. Sim, e são essas pessoas que ficam, assim, eu falei da galera da minha república, que a gente fundou a república porque a gente era todo mundo da Sassex, do Cefisc, vários do cursinho juntos, então a gente fazia tudo junto, a gente começou a morar junto e beleza. Só que a gente tem esse contato até hoje, assim, esses contatos aí das extracurriculares é uma coisa que faz muita diferença, muita diferença. E cara, uma coisa que você aprende a fazer também na secretaria acadêmica é escrever nota de repúdio. Sassex, a secretaria acadêmica faz isso. Escreve nota de repúdio. Eu aprendi a escrever muito e-mail formal. Eu não sabia. Sabe quando você tem aquela aula de escrever carta? Que você tem que colocar... Vossa Senhoria. Então, eu aprendi de verdade quando eu fui da Sassex. Eu falei assim, nossa, agora eu preciso escrever uma carta, eu preciso colocar tal coisa, venho por meio desse. Eu aprendi, você aprende a escrever. O pior que o meu comentário foi pra ser uma piada. E o cara aproveitou isso pra falar sério. Mas que ninguém riu, aí eu falei, bom, não vou deixar um vazio. Verdade, era o que eu falei, vocês ficaram quietos, eu fiquei tipo... Não, sabe uma coisa que eu ia comentar? Não, pode falar. Não, pode falar. Eu já ia começar o encerramento, mas pode falar. Ah, tá, não, vocês até comentaram assim, não, e o que você fez, o que você fez. Isso aí é até uma dica pra quem é bicho, pra quem é bicho de 2º, de 3º ano, né? Mas essa é mais pra quem é bicho mesmo. O bicho, às vezes, também ele se empolga, viu? Então ele entra na faculdade e fala assim, meu Deus, eu quero fazer parte de tudo. Eu quero fazer parte da atlética, eu quero treinar vôlei, eu quero treinar handball, eu quero fazer parte do teatro, eu quero fazer parte da secretaria acadêmica, da bateria. Vai lá e faz, tipo, se inscreve em 500 coisas. E como eu comentei, que é uma coisa coletiva, que você tem, que as pessoas dependem de você, bicho costuma errar muito nisso e, tipo... abraçar 1000 coisas. Depois não consegue sair não também. Consegue. Não é que não consegue sair, o pior. Não consegue manter. E aí larga 80% delas, né? Isso,
Às vezes é bom, tipo, principalmente pra quem é bicho mesmo, nunca fez faculdade e tal, entrar, ficar pelo menos um semestre só pra ver qual é que é a faculdade, pra depois entrar, porque também senão fica chato. E também não pode deixar essas extras curriculares atrapalharem o seu rendimento no curso. Não 100%, não até você jubilar do curso, ser vamos expulso. pensando no caso, né? Então. Não, até você ser expulso. No caso da Sabrina deu certo. Então, o caso do ela caso fazia é complicado. de tudo. Ela não foi expulsa. Ela ia ser. Não foi. Ela reprovou 11 vezes. Fazendo, tipo... Cara, ela fazia dança, fazia IC, fazia... Francisco, ela jogava rugby. Essa é a curva... A Sabrina tá aqui, ó. É verdade. Ela tá fora da curva. Mas eu já vi 3 casos assim. Eu já vi gente que, se não fosse pela extracurricular, não teria ficado um semestre no curso. Teria largado. Teria sido igual a semana da matemática. Então. Exatamente. Se não fosse a responsabilidade e as amizades que fez, não ficaria no curso. Porque eu já teve muitos amigos meus que realmente não gostavam do curso. Isso é outra discussão que o nosso colega aqui pode até falar melhor, né? Sobre conhecer cursos diferentes, ver que não é aquilo. Mas tem muita gente assim, que se não fosse a extracurricular, teria largado. Tem muita gente que acaba mudando de curso por conta da extracurricular para se manter lá. Então, assim, ela quer estar na faculdade por causa do curso, então ela vê um outro curso. O legal dessa curricular é que ela não fica fechada, então às vezes você conhece gente de outra graduação que você nem sabia, e quando você descobre, você fala, caramba, como não conheci, como não descobri esse curso? Parece ser muito mais legal do que o que eu tô fazendo. Muda de curso, mas assim, essa curricular vira um porto seguro para a pessoa. Aí tem o outro caso também. Tem o caso da pessoa que acaba prolongando o curso porque ela não consegue se dedicar demais e se dedica muito a extracurricular e isso acaba atrapalhando. E tem o terceiro, que a pessoa de propósito enrola o curso dela só pra poder ficar mais tempo nessa curricular. Isso eu já vi. Gente que é assim... Aí tudo bem. A galera do esporte faz muito isso. Não, quero jogar mais um Tusca, então eu vou fazer só TCC 1 esse ano, eu vou deixar o TCC 2 pro ano que vem só pra poder jogar mais um Tusca. Tem a galera que enrola, assim, tem a galera que gosta, muda de curso só pra continuar. Eu não vou nem julgar, porque assim, eu nem comentei, mas eu fiz pedagogia também. E quando eu fiz pedagogia, eu tava antes de ir pro mestrado e tudo mais. Quando eu fui fazer pedagogia, assim, eu tava na dúvida se eu ia direto pro mestrado. A pedagogia era importante pra dar uma base pedagógica, mas eu também pensei assim, nossa, vou fazer pedagogia pra entrar na bateria lá de Araraquara, pra ficar mais um tempinho, pra curtir mais um pouquinho o rolê. Então, assim, você também fica nessas. Da hora, cara. Mano, que louco, cara. Muita história legal e muita experiência interessante que você trouxe aqui pra gente. E Pedro, caminhando aqui pro encerramento do nosso podcast, eu gostaria de perguntar, quem quiser te conhecer melhor, quem quiser conversar com você, tirar dúvida, perguntar sobre as baterias, te perguntar qualquer coisa, como que essa pessoa te encontra nas suas redes? Olha, a pessoa pode me encontrar no Facebook, apesar dele estar morto, pode me procurar no Facebook, é Pedro Neves da Rocha. Eu ainda uso bastante, tá morto para as pessoas, mas eu uso. E o Instagram... A minha avó também usa bastante. Tá lá compartilhando fake news. Então, eu estaria usando o Orkut ainda se ele estivesse vivo. Mas enfim, pode me procurar também no Instagram. O Instagram é P Neves da Rocha. Só a letra P, né? @Pedro Neves. Vai estar aqui na descrição Neves desse podcast. Se você quiser lá perguntar, pedir informação sobre como é a bateria. Exato. Como é tocar na bateria. Quiser conversar, puxar assunto. Nossa, eu tava dando aula, as minhas aulas são noturnas, né? Segunda e quarta. Toda segunda e quarta à noite eu lá tô dando aula no AT7 da UFSCar. E assim, eu ouço a bateria de longe, no meio da aula, e eu falando assim... Pagando meus pecados, hein? Esses baderneiros aí, fazendo bagunça aí à noite. Não estudam, não, atrapalhando minha aula. Pensando, será que se terminar mais cedo eu consigo ir lá? Exatamente, no fundo é isso. Será que dá pra dar uma passadinha? Que é o que você vai fazer agora, não é? Não, agora eu vou. Se o pessoal da HPD estiver ensaiando, eu vou lá. Então, Pedro, tem uma boa notícia pra você, você vai poder ir lá. Porque, Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Vida de Estudante. Foi uma excelente conversa. Agradeço imensamente sua presença aqui.
Muito obrigado. E agora, meus queridos amigos, acabou o café! Derrubado. Acabou o café. Cadê o café? Tchau.